Fala galera, bom demais? Aqui é o Gui, Personic, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente, mas eu acho que é bem relevante para todo mundo que quer ter um setup mais bonito, mais organizado e também que possa gastar um pouco menos, né? Hoje eu vou trazer para vocês um item que eu acho muito bonito no meu setup, justamente porque eu criei ele eu mesmo, e eu acho que hoje o pessoal cobra um custo bastante elevado por isso. Eu acho que todo mundo pode estar fazendo, você mesmo, e hoje eu vou trazer aqui um pouco de como que eu criei isso, né? Quais itens que eu comprei, como que eu consegui fazer eu mesmo sem ter que gastar nada mais do que o meu serviço e alguns itens. Esse quadro aqui é um iPhone 6S desmontado, aonde eu tenho a descrição das peças. Então vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar um pouco mais de perto como é que eu fiz isso daqui e como que tá montado. Vamos lá, galera. Então, como vocês podem ver aqui, né, é um iPhone 6S. Pra te falar a verdade, esse não é um celular que eu tinha, que era meu, na verdade foi uma doação de um amigo, e tinha esse aparelho aqui, tava parado, que ele tava estragado. Toda essa base aqui, ó, geralmente vocês vão ver na internet que ela já vem ou montada, que tem um preço ali entre 400, 500, 600, até 700 reais você encontra, ou então muitas das vezes você vai encontrar kits, né, onde eles te vendem as peças ali já desmontadas, todo o painel, e você mesmo pode montar. Acaba que eu não segui nenhuma dessas partes, justamente porque o custo é um pouco elevado. Tanto ele montado, quanto ele um kit para você montar, acaba que isso daí fica entre 500 a 1.000 reais. Eu acho que não é o caso. Se eu tivesse um outro aparelho parado, eu acho que eu não teria montado com ele, a não ser um iPhone, apesar que tem um peso da marca, né? Essa montagem, tanto que você vê muitos iPhones montados, muitas das vezes você vê Game Boy, você vê Super NES. Hoje o pessoal tá usando a criatividade para fazer esse tipo de montagem. Para eu fazer isso daqui, primeiro eu peguei o iPhone, desmontei ele todo, depois eu comecei a dar uma pesquisada sobre as especificações técnicas, né? Então, o que era a tela, o que era a câmera frontal, comecei a pegar medidas, né? Questões mais técnicas, como vocês podem ver aqui, ó, tudo tá explicando um pouco. Então vocês vão ver que aqui eu tô falando qual que é a câmera, qual que é o processador, qual que é o tipo de gravação, tipo da bateria. Aqui vocês vão ver que tem um flash, vocês vão ver o processamento, a parte de alto-falantes. Então assim, você pode ver que foi feita a desmontagem de peça a peça para montagem disso. Além disso, vocês vão ver que tem algumas partes aqui que tem informações específicas do aparelho, né? Então vocês vão estar vendo que eu trouxe informações como data de lançamento, a data que ele foi descontinuado, falando um pouco sobre uma visão que ele representou no mundo. Então fala aqui, ó, o iPhone 6 representou a mudança mais radical dos iPhones desde o iPhone 4. Por quê? Porque eles mudaram bastante ali o design, né? E isso trouxe uma grande mudança para o mercado, vamos assim dizer, de smartphone. E depois que eu defini ali, consegui essa doação do celular, desmontei, eu vim para a parte que eu entendo que foi um pouco mais complexa, né? Que foi justamente fazer a montagem desse layout aqui. Pois na internet você encontra alguns de graça, você encontra outros sendo vendidos. Como eu não queria ter um custo elevado, eu mesmo, olhando ali algumas fotos, eu fui fazendo isso num software ali, né? Por exemplo, o Photoshop dá para fazer. No caso, eu usei o Figma, mas tem Illustrator, tem diversos outros que eu poderia estar fazendo isso. Depois eu vou dar uma mostradinha como é que eu montei isso. Então eu peguei as medidas, trouxe para uma proporção do real, justamente aqui para desenhar onde eu ia colocar a parte traseira, onde ia colocar a tela, onde ia colocar a bateria. A partir disso eu defini um tamanho, né, de impressão, ou seja, se ia ser num A3, A5, A4, e depois disso eu defini a moldura. Acaba que eu encontrei essa moldura aqui, não foi tão cara, na época eu acho que foi uns 35 reais. Então vocês podem ver que o diferencial dela é justamente porque ela tem essa distância aqui, ó, do vidro até a base inferior, e ela já vem com essa parte de desmontagem, ou seja, eu desmontei isso daqui, essa placa, depois eu colei essa base aonde eu imprimi esse desenho, e cada peça eu colei com uma cola de secagem rápida. No caso ali foi Super Bond. Então eu fui colando peça a peça, depois simplesmente montei. Então vocês verem que não é um processo tão difícil assim, né? Dá um trabalho, mas eu digo que é um trabalho bem legal de se executar, porque o resultado final é bem satisfatório, e eu acho que a gente pode estar fazendo isso com coisas que a gente já tem em casa. Então, por exemplo, você que tem aí um celular da Microsoft, que nem usa mais, mas que foi um grande diferencial no mercado para a época dele, é interessante você estar fazendo com isso. Às vezes você tem um Motorola, é interessante, às vezes você tem um Game Boy ali que tá parado, então você consegue, você mesmo, ver alguns vídeos no YouTube, fazer a desmontagem ali, depois entender o que é
cada peça, ver as peças mais interessantes ou até mesmo todas e fazer a montagem disso. A parte do layout, você pode estar comprando, caso já tenha na internet, ou até mesmo achar de graça, aí vem de cada caso, mas eu acho que é bem interessante a gente estar fazendo. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que eu fiz isso no computador, como que eu pesquisei os itens, também vou dar algumas opiniões de como você poderia estar comprando, né? Vamos supor que você não tem um celular aí parado, mas você quer um item de decoração ali que você vai gastar até R$100, eu imagino que você vai conseguir encontrar alguns aparelhos ali estragados por volta de 30, 40, 50 reais, tudo depende do modelo, né, do estado, se por exemplo a parte da tela vai estar sem um trincado ou não. Essa tela aqui, por exemplo, tinha alguns trincados, mas eu mesmo colei, então eu acho que visualmente falando ainda continuou bom, e eu acho que vale muito a pena às vezes você pagar um pouco mais barato ali, que você vai continuar tendo um item de decoração que, vamos falar assim, é único e é bem interessante para o seu setup. Galera, só para vocês terem uma ideia, né, de como vocês podem fazer essa busca para montar esse quadro. Primeira coisa bastante importante é ter o aparelho ou videogame, o console, né, parado aí. Então vamos pensar no caso que você não tenha. Então eu consigo aqui, por exemplo, ó, iPhone 5 estragado. Vou buscar aqui na OLX mesmo, que é um lugar que geralmente tem esse tipo de venda. Opa, vamos tirar o estragado. Então coloquei aqui iPhone 5, ó, já apareceu um que não funciona por R$80, dependendo do quanto que você estiver disposto a investir, talvez seja interessante, mas aqui na OLX você ainda tem aquela opção de talvez negociar ali com a pessoa fisicamente, né, no local, se ele for da sua região. Por um jeito de facilitar essa busca, é só a gente vir aqui no filtro e ordenar por menor preço. Então imagino que vão aparecer acessórios, mas também vai aparecer estragado. Então, por exemplo, já apareceu esse aqui, ó, iPhone 5, R$50. Como vocês podem ver, ele não funciona, mas esse daqui está com a tela um pouquinho quebrada. Uma solução que eu pensei na época de montar, que eu acho que é relevante, às vezes ali com uma película daquelas mais escuras, você consiga resolver ou dar uma impressão que a tela está ok, e sem gastar muito. Mas dependendo do custo que você vai ter, às vezes vale mais a pena você voltar ali naquele iPhone de R$80 e negociar ali um valor, usar um cupom de desconto aqui do OLX, caso tenha na época, né? E aí você consegue um valor um pouco menor. Segundo item, que é bem importante a gente pegar, é justamente o quadro, né? Uma maneira de você pesquisar isso é quadro caixa alta. Por que caixa alta? É justamente aquela distância ali entre o vidro e o quadro, ó. Então aqui você achou a moldura, né? Você também pode pesquisar pela palavra moldura, como apareceu várias. E aí vai depender do tamanho que você quer o papel, no caso, né? Se vai ser num modelo A5, A3, A4. Eu, por exemplo, acabei optando por uma parecida com essa daqui. A minha tem um pouco de diferença, porque ela é 32 por 42. Mas essa daqui já daria, por exemplo. Só que, vou te ser bem sincero, que esse valor aqui está um pouco elevado. Então, assim, aqui eu estou pesquisando na Amazon, que às vezes é uma plataforma ali que entrega mais rapidamente, tem uma entrega mais certeira, mas a gente também pode pesquisar em outras plataformas. Uma que eu indico é o Mercado Livre, que às vezes vai ter algo interessante, tem um frete, vamos assim, reduzido, se você tem um cadastro ali na Mercado Livre, igual esse entrega full, alguns produtos vão ter. Mas também vocês veem que é um preço um pouco mais alto, entendeu? Você acha que igual, isso daqui parece interessante, 2 por 76, você poderia montar 2 A4 e ter 2 quadros desse, acaba que cada um ia sair por R$40 ali com a entrega, por exemplo. Mas aqui eu mais indico, que foi aonde eu comprei, foi justamente na Shopee, que a gente acha uns preços bem mais interessantes. Então, igual por exemplo aqui, ó, pesquisei quadro caixa alta, ele me apresentou vários, né? Aqui é o 78, 57, tá ok. Esse caso aqui, o frete é gratuito. Aqui eu consigo escolher a cor da moldura, isso é muito bom, porque pode ter vários estilos a sua decoração. E além disso, ainda tem várias opções de tamanho. Então, por exemplo, se fosse o mesmo item que eu escolhi, ó, sai por 54. É bem parecido com aquele outro anúncio, porém esse daqui te dá uma flexibilidade maior, né? Você pode escolher várias cores. Por exemplo, se você pegar esse de pinos natural, você pode, se a madeira já for tratada, você mesmo já pode pintar e deixar numa cor que é só sua, né? Um vermelho, um cinza, tem várias opções.
E aí vem a parte que talvez é a que demanda um pouco mais da criatividade ou de pesquisar um pouco mais. Então vamos lá, por exemplo, ó, iFrame 5, iPhone 5. Opa, coloquei iFrame, mas na verdade é frame. Então ele me apareceu diversas coisas aqui, ó, e apareceu principalmente esse site aqui que eu recomendo. Só que aqui no caso, ó, eles estão tentando vender, né, o quadro. Vocês estão vendo que é um pouco elevado o custo, 169. Mas se vocês dando uma olhada aqui, vocês já conseguem ter uma ideia do que é, até mesmo traduzindo, ó, vocês conseguem ver o que é cada peça e vocês podem meio que replicar. E aí só basta você trazer isso para um outro tipo de software para estar desenhando isso. Então, por exemplo, aonde que eu fiz? Eu fiz aqui no Figma. Como vocês podem ver aqui, ó, eu desenhei elemento a elemento, palavra a palavra. Coloquei aqui as medidas em polegadas, né, do iPhone. Aqui coloquei aqueles textos, todos em português já. Mantive alguns em inglês, porque algumas situações são bem específicas da marca. Eu achei interessante manter. Mas não foi nada difícil, é só questão ali de, tipo assim, um certo tempo para estar fazendo isso. Algumas informações das especificações. Assim, galera, eu espero ter ajudado vocês. Como eu disse, não é nada difícil demais. Eu acho que com um pouco de trabalho duro, um pouquinho de criatividade ali, você consegue trazer uma decoração bem interessante, gastando pouco, né? Porque, sinceramente, esses valores que são vendidos no mercado são um pouco elevados. E assim, espero ter ajudado bastante gente. Eu agradeço a presença de todo mundo aí. Valeu!